Pedro capítulo 5, eu vou ler esse texto apenas para abrir a mensagem. Eu não farei uma exposição bíblica. Hoje à tarde eu fiz uma palestra e agora à noite eu vou complementá-la. Só que ela está invertida. O que eu vou falar agora à noite era o que eu deveria ter falado à tarde. O que eu falei à tarde é o que eu deveria falar agora à noite por uma questão de ordem e organização. Então, se você veio à tarde e ficou boiando um pouquinho na palestra, eu acho que agora se encaixa no que a gente preparou para essa noite. Nós estamos falando para presbíteros, pastores e diáconos. Talvez você pense assim, então o que eu estou fazendo aqui? Você é membro da igreja, você é pastoreado por pastores, você é pastoreado por presbíteros, e você precisa entender o que é o serviço dos diáconos, a fim de também servir na igreja. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Oremos. Pai, nós pedimos que essa palavra dessa noite seja enriquecedora e possa doutrinar a tua igreja a respeito do papel pastoral dos presbíteros e da função e o ministério dos diáconos na vida da igreja. Pedimos que haja objetividade, que haja luz na nossa mente, entendimento no nosso coração, para que sejamos uma igreja doutrinariamente sadia naquilo em que o Senhor nos chamou para te servir e levar o teu evangelho às nações. Pedimos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós ouvimos falar sobre presbíteros e diáconos raramente na vida da igreja. Geralmente de 4 em 4 anos, quando tem eleição, ou se o seu conselho, o conselho da sua igreja é um conselho sábio, pelo menos a cada 2 anos e meio, porque as eleições são intercambiadas para que não haja uma renovação completa do conselho de cada vez. Quando nós organizamos igreja, geralmente recomendamos que a nova igreja seja organizada com 3 presbíteros, mas que 2 anos depois, no máximo 3 anos depois, seja feita uma nova eleição para mais 2, a fim de que quando o primeiro grupo, o primeiro conselho completar 5 anos, que é quando termina o seu primeiro mandato, não corra o risco de serem eleitos todos de uma vez, ou trocados todos de uma vez, quebrando uma linha de continuidade que foi plantada quando a igreja foi organizada. Então a gente ouve falar sobre o papel dos presbíteros e o papel dos diáconos, de quando em quando na vida da igreja, e geralmente pensando na eleição do presbiterato e do diaconato. E ao fazê-lo, na grande, imensa, esmagadora maioria das vezes, a gente expõe 1 Timóteo 3. Mas quando nós falamos sobre o governo da igreja, nós descobrimos que há muito mais a que se entender e aprender, especialmente sobre o papel dos presbíteros e dos diáconos na liderança da igreja, a fim de que a igreja saiba e tenha uma visão do todo e assim possa entender por que nós elegemos presbíteros e por que nós elegemos diáconos. E ao eleger presbíteros, raramente é enfatizado o seu papel pastoral. Na grande, imensa maioria das vezes é enfatizado o seu papel administrativo ou funcional. Enquanto que a Escritura, em todos os textos em que ela fala de presbíteros, ela fala principalmente do seu papel de pastoreio do rebanho ao lado do pastor da igreja, uma vez que o pastor também é um presbítero. E essa é a razão porque nós somos uma igreja presbiteriana, porque o centro do seu governo está na pessoa do presbítero. A definição clássica de presbiterianismo é uma igreja local organizada, na qual a própria assembleia elege os seus presbíteros. Isso é presbiterianismo. Outras coisas que a gente anda ouvindo por aí não tem muito a ver com isso. Então, nessa noite, eu gostaria de falar sobre o papel pastoral dos presbíteros, do presbítero regente, e a valorização do ofício diaconal. A discussão que eu trago a seguir, ela tem exatamente o seu foco nessas questões.
Esse material é um trabalho que eu apresentei para o doutorado alguns anos atrás, eu só o adaptei para essa palestra. E eu espero que, se algum dia eu conseguir terminar o meu doutorado, a minha tese de doutorado será a respeito do papel pastoral do presbítero na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Venho acumulando material já há alguns anos a respeito disso. E essa é a segunda vez que eu recebo um convite para falar sobre um tema dessa natureza, o que faz a gente estudar um pouquinho mais esse assunto. Eu queria começar fazendo a seguinte pergunta: o que é um ofício? Nós falamos dos oficiais da igreja. Os oficiais da igreja são os pastores, os presbíteros e os diáconos. Mas o que é um ofício? Quando você vai estudar nos manuais de teologia da igreja a respeito do que é um ofício, você acaba de entrar numa tarefa inglória. Nenhum dos livros de teologia sistemática que eu conheço até o momento define ofício para nós. Eles simplesmente os descrevem, falam das suas qualificações, mas o que é um ofício? Ninguém responde. A necessidade de uma definição surgiu em função da crescente ênfase nos dons e nos ministérios dentro das igrejas. Durante toda a época, a vida da igreja, se falou dos ofícios, dos oficiais, mas somente depois da década de 1960 para cá, quando houve um boom a respeito do interesse nos dons espirituais e as capacitações que o Espírito Santo traz para os membros das igrejas locais, é que se tornou necessário entender: se todo mundo tem dom, para que a gente tem oficial na igreja? É necessário ter pastores? É necessário ter presbíteros? Nós não somos todos sacerdotes na igreja do Senhor Jesus? E isso trouxe muita confusão para a igreja, porque embora você leia o Novo Testamento que fala dos dons espirituais, é o mesmo Novo Testamento que fala dos ofícios e das funções pastorais que Deus dá a determinado grupo de pessoas na igreja. Dessa forma, os ofícios são definidos pelo seu caráter exato no que diz respeito ao governo da igreja, distintos dos demais pela exigência neotestamentária da eleição e da ordenação. Quando a gente estuda dom espiritual, a gente entende que é uma graça, é uma dádiva do Espírito Santo, conforme Ele decide a cada um. Não é você que escolhe o seu dom, mas é o Espírito Santo que te dá. E Ele não te dá para você fazer festa e nem soltar foguete, mas Ele te dá para você servir ao próximo. No entanto, quando fala dos eleitos, fala dos seus ofícios, das suas responsabilidades perante a igreja. Eles também são dotados de dons, mas além de terem dons, eles têm a eleição da igreja para exercer a sua liderança. E todos aqueles que têm dons da igreja são governados por aqueles que a própria igreja elege em obediência ao mandamento de Deus, e não uma invenção dos próprios homens. Tendo essa constatação como ponto de partida, e começando com João Calvino nas Institutas, ele parece definir ofício por jurisdição ou autoridade para supervisionar e corrigir erros. Um teólogo presbiteriano muito famoso na década de 70 e 80, um homem chamado Eerdmans, ele define ofício como governo e representação. E o manual presbiteriano, sem defini-lo, simplesmente afirma que a igreja exerce as suas funções na esfera da doutrina, do governo e da beneficência, através de oficiais que se classificam em ministros do evangelho ou presbíteros docentes, presbíteros regentes e diáconos. É desnecessária a polêmica que diz que na igreja presbiteriana existem somente dois ofícios: o de presbítero docente, regente, e o de diáconos. Não, na igreja presbiteriana do Brasil nós temos três ofícios: o presbítero docente, o presbítero regente e o diácono. Por que eu entendo assim? Porque nós temos três ordenações. Aquele que é eleito pastor, se ele for eleito presbítero, ele é ordenado presbítero de novo. Então nós temos três ofícios na igreja do Senhor Jesus Cristo, porque temos três ordenações: uma ordenação para o pastor, uma ordenação para o presbítero e outra ordenação
para o diácono. E esses 3 ordenados, os oficiais da igreja, eles vão exercer o governo da igreja, presbíteros, docentes e regentes, o governo pastoral e administrativo, e os diáconos vão exercer o governo de serviço através da beneficência. Diáconos não fazem parte do conselho, pois trabalham sob a sua supervisão, mas nem por isso têm um ofício inferior. Aqueles que são ordenados presbíteros, diáconos e pastores são dignos de toda honra, animação e obediência, segundo a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, que faz essa afirmação com base no que é ensinado nas Escrituras Sagradas. Quando nós olhamos a forma como Calvino trabalha o ofício, ele traz como pressuposto bíblico os textos de Efésios, capítulo 4, verso 11, e Romanos, capítulo 12, verso 8 e seguintes. Você vai ver isso lá no livro 4 das Institutas, o seu capítulo 3, versículo 2, versículo 9, para quem conhece um pouco da linguagem das Institutas. E como eu disse antes, essa compreensão, ela agrega os conceitos bíblicos de dons, ministério, vocação e governo. Porque quando Calvino define ofício nas Institutas, ele começa exatamente com textos que falam sobre dons espirituais. Ele não vai lá em 1 Timóteo 5,17, que é o texto clássico para falar sobre presbítero regente e presbítero docente. Ele vai em Romanos 12, que é um texto clássico para falar sobre dons. E é dali que ele, então, distribui os seus conceitos a respeito dos ofícios e dos oficiais da igreja. Deve ser eleito oficial da igreja aquele que está no pleno exercício dos seus dons, e não alguém que é inexperiente a respeito dessas coisas doutrinárias na vida da igreja. Esse conceito de Calvino pode ser discernido nos artigos 108 e 109 da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Essa palestra vai ficar gravada, você pode ir lá e conferir depois esses textos que eu estou citando. E que também precisa estar embutido na compreensão dos artigos 50 e 53 da mesma Constituição, que trata da questão do papel do diácono na vida da igreja. Para resguardar a unidade dos ofícios no governo da igreja presbiteriana, pois esses últimos, vistos isoladamente, destoam do conceito bíblico de definir o presbítero como representante imediato do povo de Deus. Como eu disse hoje à tarde, quem é eleito presbítero não é eleito presbítero para representar um grupo no conselho da igreja. É eleito presbítero para representar a Deus no que diz respeito ao serviço que vai ser prestado à igreja. A igreja não elege seus representantes em um determinado local. A igreja elege os representantes de Deus sobre ela. É por isso que participar de uma assembleia onde presbíteros são eleitos é muito importante para a igreja. E quando você se torna membro da igreja, você se compromete diante de Deus e perante a igreja, porque é um compromisso público, de não se ausentar nas assembleias, porque nas assembleias, quando há votação, nós cremos que a vontade de Deus é estabelecida por meio do nosso voto. Então, quando você se ausenta, você está se ausentando de participar da vontade de Deus sobre a igreja da qual você é membro. Olha a responsabilidade. Você não elege um representante seu no conselho, você elege ou ajuda a eleger o representante de Deus sobre você, que é o presbítero, o pastor e o diácono na vida da igreja, que é alguém que senta do seu lado. Diga-se de passagem, Deus escolhe entre nós, através de nós, aqueles que vão liderar o seu povo. Por isso, nós temos que evitar essas comparações que de vez em quando surgem, dizendo que o governo da Igreja Presbiteriana do Brasil é democrático. Não é. Não é uma democracia. Nós elegemos aqueles que vão representar Deus diante de nós, e não aqueles que vão representar a nós num determinado concílio, como na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa, no Senado Federal. Ali nós elegemos representantes de uma classe, são partidos
tomando lugar para discutir e governar o país. Mas na Igreja Presbiteriana do Brasil não é assim. Lembra quando o Senhor Jesus Cristo falou para os apóstolos? Olha, na igreja a autoridade não é assim. Não são pessoas que vão exercer autoridade umas sobre as outras. Vocês serão servos de todos. Então aquele que vai ser eleito, ele vai ser eleito para servir e não para simplesmente comandar o grupo que está diante de si. E essa é a diferença entre o governo presbiteriano e o governo republicano. Nós não elegemos simplesmente representantes nossos, nós elegemos representantes de Deus sobre nós. Olhando dessa forma, então, um ofício pode ser definido como uma ocupação, um modo de vida, uma obrigação, um dever, uma função, um mistério, uma incumbência ou um encargo. Essa é a definição que está no dicionário. Agora, na igreja, o ofício é o reconhecimento oficial público, por meio do voto da igreja, para que o oficial haja em seu nome e a conduza na prática do serviço para o qual foi regularmente eleito. É reconhecimento porque vê no oficial todas as qualificações para o exercício da função a qual está sendo eleito. E consiste também na autorização pública por parte da igreja para que o oficial haja em seu nome e a represente no exercício do seu ofício, o presbiterato ou o diaconato. E o presbiterato inclui o pastorado da igreja. Pressupõe a vocação do Espírito Santo e ainda pressupõe a ordenação e a investidura pública por parte dos demais oficiais da igreja. O que é vocação na Igreja Presbiteriana do Brasil? Vocação é 3 coisas. O chamado de Deus que acontece lá no fundo do seu coração, só você ouve. A sua aquiescência ao chamado de Deus em dizer que aceita, porque aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. E o reconhecimento público por parte da igreja através do seu voto. Se não tem reconhecimento público, a vocação não está completa. Por isso, quando a igreja elege o presbítero, ela está reconhecendo publicamente que Deus o chamou. Quando ela elege o diácono, ela está reconhecendo publicamente que Deus o chamou. Por isso, em vez de nós nos dedicarmos a campanhas políticas dentro da igreja, nós temos que nos dedicar à oração para perguntar qual a vontade de Deus para nós, na hora de votar. Quando nós votamos numa assembleia da igreja, é diferente de quando nós votamos na urna eletrônica, lá no dia da eleição para vereador, prefeito, senador, aquelas coisas todas. É muito diferente, é outra coisa. A igreja é completamente diferente dessas coisas. Qual que é o número dos ofícios? Então, como eu disse, não vou ficar repetindo muito, nós temos 3 ofícios: o pastor, ou presbítero docente, o presbítero regente e o diácono. E é fácil de ver isso porque nós fazemos 3 ordenações na igreja. Agora, elegemos oficiais. Qual que é a sua autoridade? Qual que é a autoridade que eles têm? A autoridade dos ofícios, ela deve ser reverenciada por parte dos fiéis em função do trabalho que realizam. O trabalho de presidir, o trabalho de admoestar, o trabalho de acudir aos necessitados. Quando você abre a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses 5, 12, 14, 1 Timóteo 3, 13, vale a pena abrir lá em 1 Tessalonicenses 5, 12, 14. 1 Tessalonicenses 5, 12, 14. Agora vos rogamos, irmãos, membros da igreja, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. O que Paulo está dizendo aqui? Que nós devemos acatar com valor aqueles que nos presidem. Quem nos presidem? Os presbíteros. Aqueles que nos admoestam. Quem nos admoestam? Os presbíteros, os pastores,
Os presbíteros docentes e regentes, eles chamam a nossa atenção quando nós estamos pisando o pé fora do caminho de Deus. Então Paulo diz que nós devemos acatá-los com apreço e nós devemos tê-los com o amor em máxima consideração por causa do trabalho. Observem que a palavra trabalho aparece 2 vezes. Acateis com apreço os que trabalham. A palavra copial, da onde veio a palavra copioso, choveu copiosamente, choveu muito. Mas a segunda vez que a palavra aparece, tenhais em amor em máxima consideração por causa do trabalho. É outra palavra, é a palavra ergon, que quer dizer o trabalho comum, ordinário, o trabalho de todo trabalhador que levanta todos os dias de manhã, vai trabalhar, cansa, depois volta para casa para descansar. Então ele diz que nós devemos acatar com apreço aqueles que trabalham copiosamente, aqueles que trabalham até ficar cansado na liderança da igreja, que participam de reuniões que às vezes vão até 1h da manhã, conforme algumas reuniões de certos conselhos acontecem por aí. Cansei de participar de reunião de conselho que terminava tarde da noite. Quando eu fui pastor em Uruaçu, meu primeiro campo, eu me dediquei a ler todas as atas do conselho da primeira igreja. Uma ata me chamou a atenção. A reunião terminou às 25h10. Se é que é possível isso acontecer, né? Passou da hora, né? Foi embora. E o secretário estava tão absorto naquilo lá que ele foi somando as horas depois da meia-noite, né? Então, tem reunião que é assim, ela não acaba nunca. Quando eu fui pastor na primeira igreja de Goiânia, o tesoureiro da igreja lançou um desafio sobre o conselho. Todas as vezes que a reunião do conselho terminar 10h da noite, tem pizza. A tesouraria da igreja paga. Eu fui pastor da primeira igreja 13 anos, eu acho que eu comi pizza umas 6 vezes só, por causa de terminar antes das 10 da noite. Lá na Vila Nova a gente combinou que a reunião não passa das 23 horas. Depois das 23 horas, a cabeça não funciona mais não, gente. A gente vota qualquer coisa de qualquer jeito. Então, a gente para às 23, convoca a reunião para a semana que vem e começa tudo de novo. Mas é isso, trabalhar muito até ficar cansado. Tem horas que a gente vai trabalhar com algumas coisas, e não é só os pastores, os presbíteros também, eles estão lá junto com a gente até o dia clarear, se for o caso. A Bíblia diz que essas pessoas devem ser acatadas com apreço, com valor. Mas ele diz mais, que aqueles que nos presidem, nos admoestam, devem ser tidos em amor, em máxima consideração, não mínima consideração. O que é máxima consideração? Eu fui pregar numa igreja certa vez que o pastor tinha um Fusca. E aí eu preguei de manhã na escola dominical, a gente ia pregar à noite, ela vamos pescar ali no rio até chegar de noite? Vamos. E ele foi lá no posto e colocou R$1 de gasolina. Eu perguntei, mas dá? Não, é ali, a gente volta, beleza. Fomos, quando a gente voltou em cima da ponte, atravessando o rio, a gasolina acabou. E lá vai ele correndo. E ele dá um motivo, não é porque ele é bonito, não é porque é charmoso, não é porque é carismático, é por causa do trabalho que realizam. Observe, como eu falei, que o trabalho não é um trabalho extraordinário, mas é o trabalho comum, o trabalho do obreiro. Assim como tem o trabalho do engenheiro, tem o trabalho do médico, tem o trabalho da professora, tem o trabalho do pastor, tem o trabalho do presbítero. E por causa desse trabalho ordinário, comum, estabelecido nos estatutos da igreja, você deve lhe ter o amor no volume máximo. Agora, aqueles que trabalham muito, aí a Bíblia diz, esse você dá muito preço, né? Então, quando ele fala isso, ele então diz, viver em paz uns com os outros. Viver em paz uns com os outros aqui não é um membro com outro membro, os membros com a liderança. Quando a liderança trabalha e a igreja reconhece, abrimos a porta para que haja paz. Quando a liderança trabalha e muitos da igreja não reconhecem, abriu-se a porta para a confusão. Então, é disso que nós estamos falando quando dizemos que a autoridade dos ofícios vem por causa e em função do trabalho, da função,
do ofício que recebeu mediante a eleição. Apreço, consideração e uma justa preeminência é o tratamento esperado por parte dos que são servidos por oficiais que desempenham ordinariamente bem as suas funções. Quando Paulo fala em 1 Timóteo 3,13 aos diáconos, ele diz que aqueles que exercem o diaconato de forma boa são dignos de justa preeminência na vida da igreja. Preeminência é liderança, é respeito, é seguir essa pessoa. Isso vale para os presbíteros, mas vale também para os diáconos na vida de uma igreja local. Calvino afirma nas Institutas que o termo hierarquia é um termo impróprio para definir as relações entre os ofícios no governo da igreja, porque esse termo não vem da Escritura. Então, quando a gente fala de pastor, presbítero, diácono, a palavra hierarquia tem que ser jogada na lata de lixo. Não existe hierarquia entre o pastor e o presbítero, entre o pastor e o presbítero e o diácono. Pastor, mas não é isso que a gente vê na igreja. Eu concordo, porque a gente faz errado. Porque a gente não aprendeu a obedecer direito ainda à Escritura. Não existe hierarquia, biblicamente falando. Existe na forma como a gente faz o ofício acontecer. Então, é comum você ir numa igreja e o pastor falar assim: nossa, que vontade de beber um copo d'água. Podia ter um diácono aqui para ir buscar um copo d'água para mim. Né? Por quê? Porque ele enxerga o diácono um mero serviçal dele. Às vezes, a mesma coisa acontece na relação do presbítero e do pastor. O pastor que acha que está acima do presbítero, então o presbítero tem que lhe servir na hora que ele precisa. Ou o presbítero que acha que está acima do pastor, então eu vou tratá-lo como um empregado da igreja, ele tem que prestar conta de tudo para mim do jeito que eu quiser. Não existe hierarquia entre pastor, presbítero e diácono. Existem diferenças de função. Não existe preeminência, existe a precedência. Cada um tem a sua função e na sua função ele deve ser ouvido. Então, quando os diáconos fazem os planos a respeito do cuidado da igreja, os presbíteros, os pastores devem ouvi-los, porque na diaconia eles têm precedência sobre os presbíteros. Assim como que no governo e na administração da igreja, os presbíteros têm precedência sobre os diáconos. Um dos problemas que às vezes nós temos que resolver na junta diaconal é que a junta diaconal trata o conselho como se ela fosse o conselho e os presbíteros a junta diaconal. Tem diácono que acha que é presbítero, mas ele não é presbítero, ele é diácono. A sua função é outra. E tem presbítero que era diácono antes, ele vai para o conselho se comportando como diácono. Não, lá no conselho ele tem que se comportar como presbítero, aquele que governa, que administra, não para poder punir, manipular ou oprimir os outros, mas para facilitar o serviço da igreja, fazer as coisas fluírem no corpo do Senhor Jesus. E para isso, aquele que é eleito oficial não é uma questão de posição, é uma questão de função. O pastor tem uma função, o presbítero tem uma função, o diácono tem uma função. Na sua função, ele tem precedência. Então, no pastoreio da igreja, o pastor tem precedência sobre os presbíteros. Na questão administrativa da igreja, os presbíteros têm precedência sobre os pastores, que é o conselho. E na questão da diaconia, do cuidar dos necessitados, a junta diaconal tem precedência e a gente precisa saber distribuir corretamente, equilibradamente essas questões dentro da funcionalidade da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então Calvino insiste que os conceitos de dominação ambiciosa de uns para com os outros deve ser evitado a todo custo, visando o bem da igreja e a sua edificação. No que diz respeito à beneficência, a autoridade diaconal é de governo numa igreja local. Dessa forma, as atribuições do diaconato na Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, no artigo 53, quando diz que o diácono serve sob a supervisão do conselho que o ordena, não pode ser interpretada de forma restritiva, como se o seu ofício fosse inferior. Mas no pensamento de Calvino, nas Institutas e numa outra obra chamada Ordenanças Eclesiásticas, o diaconato deve ser visto em alta conta e as necessidades para o cumprimento do seu ofício devem receber preeminência sobre as demais. Ou seja,
As questões administradas pela junta diaconal devem receber preeminência e precedência sobre outras questões menores da igreja. A junta diaconal deve ser tratada primeiro, antes que a SAF, antes que o PH, antes que a mocidade. Por quê? Porque o serviço da junta diaconal é oficial da igreja. É feito em nome da igreja. Pastor, o serviço da SAF não é? Claro que é, mas numa escala diferente. O serviço da junta diaconal, ele foi eleito para esse tipo de coisa em nome da igreja. Por isso, então, o conselho, quando vai discutir as questões de orçamento, precisa trabalhar a junta diaconal com destaque. Calvino diz nas Institutas que o consistório, que é o conselho hoje, não pode deixar a junta diaconal sem recursos para trabalhar. E se isso acontecer, precisa agir o mais rápido possível para repor o que a junta diaconal precisar. Então, nós precisamos de uma junta diaconal que seja eficaz, para que o conselho possa também ser eficaz no serviço deles. O que acontece muitas vezes nas nossas igrejas é que as nossas juntas diaconais não são eficazes. E por isso não tem recursos para administrar. Às vezes nós vemos os nossos diáconos preocupados simplesmente com a escala da porta e se o cachorro vai entrar ou vai sair da igreja. Enquanto que a junta diaconal é muito mais do que isso. Daqui a pouco eu vou mostrar algumas coisas que mostram que a junta diaconal é muito mais do que isso. A diaconia surgiu na igreja em Atos 6, quando houve necessidade, porque pessoas não estavam recebendo cestas básicas, alimentos e socorro na medida adequada e equilibrada. Tinha gente recebendo e tinha gente não recebendo. Então criou-se a junta diaconal para que não acontecesse essa disparidade no cuidado dos necessitados da igreja. Os diáconos têm que saber quem são os doentes da igreja. Os diáconos têm que saber quais são os necessitados da igreja. Os diáconos precisam visitá-los com frequência, para que ninguém seja deixado de lado no cuidado para com os necessitados da igreja. É uma obrigação da junta diaconal, não é do pastor, não. Então a junta diaconal é que vai informar o pastor: pastor, tem gente doente aí, vai visitar, mas ela foi lá primeiro. Aí às vezes eu falo assim: irmãos, olha os doentes da igreja. E a junta: quem são eles, pastor? Dá a lista aí para nós. Não, é vocês que têm que descobrir, para que o pastor possa, atrás de vocês, fazer o trabalho. Calvino não concorda, e ele diz isso com todas as letras das Institutas, que o diaconato seja o berçário para o presbiterato. Tem gente que fala: a junta diaconal é o berçário dos presbíteros, lá a gente forma os próximos presbíteros. Não, a vocação para o diaconato é uma, a vocação para o presbiterato é outra. Eleger uma pessoa só porque ele é um excelente diácono, a fim de premiá-lo com o cargo, o ofício de presbítero, é um erro doutrinário grave. Tem excelentes diáconos que vão para o conselho e se dão muito mal, atrapalham mais do que ajudam. Uma vez eu estava numa reunião do conselho e a gente tinha um assunto meio grave para trabalhar, e lá nós tínhamos um presbítero que uma irmã tinha dito assim: vamos eleger o fulano de tal para ver se ele firma na igreja. Eleger ele presbítero para ver se ele firma na igreja. E ele foi eleito. Aí nós estamos na reunião do conselho, estamos discutindo o assunto é polêmico, e aí eu pergunto: meu irmão, qual que é o seu voto? Ela diz: pastor, se for para o bem do trabalho, o meu voto é sim. Se não for para o bem do trabalho, o meu voto é não. Aí eu fiquei pensando assim: qual que é o voto dele? Meu irmão, qual que é o seu voto? Já disse, pastor, meu voto é o seguinte: se for para o bem do trabalho, o meu voto é sim. Se não for para o bem do trabalho, o meu voto é não. E aí quem define o que é para o bem? Então eu vou dizer que eu acho que é para o bem, né? Então seu voto é comigo, né? Às vezes nós elegemos irmãos assim, completamente despreparados para a função, só porque lá na junta diaconal ele foi um excelente diácono. Então, não é premiar subindo ele de posto, não tem hierarquia. São funções diferentes, com vocações diferentes, e nós precisamos entender isso na igreja. E como nós os colocamos lá? Pela eleição, na assembleia. A eleição pública, ela é pressuposta para os 3 ofícios: para o pastor, para o presbítero e para o diácono, porque o pastor também é um presbítero. Se o presbítero é eleito, o
pastor também deve ser eleito. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, é facultado aos conselhos convidar pastores por 1 ano. E algumas igrejas acabam tornando isso ad eterno. Conheço pastores aí que são convidados há 40 anos para permanecer pelo conselho. No entanto, a eleição é esperada. Então às vezes os pastores não gostam de eleição, às vezes os presbíteros não gostam de eleição, às vezes ninguém gosta de eleição. Daí a Bíblia diz que é para fazer. Se você gosta ou não gosta, isso independe do seu gosto pessoal. É um ensinamento das Escrituras. Então, quando for possível, quando for adequado, quando for apropriado, promova a eleição. Por isso que nós temos assembleias, para eleger pastores, para eleger presbíteros, para eleger diáconos. Porque esse é o ensinamento bíblico claro a respeito da vocação. A vocação, ela se cumpre no chamado interior, ela se cumpre na decisão pessoal de almejar o cargo. Ninguém na Igreja Presbiteriana do Brasil deve ser levado a assumir uma função se não quiser. Porque aquele que almeja o episcopado, excelente obra está almejando. Então, se Deus quer que você seja, Ele vai colocar no seu coração o desejo de ser. Pastor, mas eu nunca tenho esse desejo. Tem alguma coisa aí. Você não quer fazer a vontade de Deus? Quando eu quero fazer a vontade de Deus, o desejo aparece. Agora, quando eu não quero, ele parece uma cruz, né? Fugir dele igual o diabo foge da cruz, pastor. Esse negócio de ser presbítero é uma maldição, que é isso para a minha vida, não. E às vezes são as esposas que são as piores nessas horas. Meu marido presbítero vai ficar até tarde da noite naquela igreja, Deus me livre, que é isso não. Eu estava numa reunião do conselho, quando de repente apareceu uma esposa do presbítero mordida de raiva lá na porta. Essa reunião não acaba nunca, não. Não, seu marido é um servo. Ele vai ficar na reunião até a hora que ela acabar. Por causa de Deus, não de você. E se você o ama, você vai amar aquilo que Deus quer para ele. E se você acha difícil querer que o seu marido seja um presbítero, um diácono, tem alguma coisa errada no seu coração, mulher. A eleição é para o ofício, não é o ofício para a eleição. Esse fato sozinho deveria sensibilizar os ministros que atualmente se posicionam contra as eleições e também os conselhos. Calvino apresenta uma discussão relativamente longa sobre a eleição pastoral no capítulo 4 das Institutas, quando ele repassa toda a história do presbiterato ali. É só você ler lá que você vai ficar sabendo como é que aconteceu esse negócio de ter presbítero do jeito que a gente tem na igreja hoje. Mas a sua intenção não é fazer um texto longo. Calvino era avesso a textos longos. A intenção dele era demonstrar a validade e a necessidade da eleição pública para os ofícios da igreja reformada, a qual ele estava desenvolvendo lá em Genebra, na sua época. Seu pensamento pode ser resumido na seguinte frase: ninguém era recebido no clero sem o consentimento de todo o povo, ou seja, sem a eleição. Sem eleição, ninguém entrava na liderança. Você vê a importância. Agora deixa eu me dedicar um pouco aos diáconos. Quando Calvino trata dos diáconos, ele nos apresenta uma linguagem desconhecida para nós. Ele divide os diáconos em 2 grupos, os procuradores e os hospitalares. Os diáconos procuradores eram aqueles que representavam os necessitados na igreja. Ou seja, eles sabiam quem eram os necessitados, então eles os representavam aonde ia ser discutido como cuidar deles. Por isso eles eram procuradores, eles defendiam os necessitados. E tinham os hospitalares, eram os diáconos que trabalhavam no hospital da cidade. A administração do hospital de Genebra era toda ela entregue à junta diaconal da igreja. Tinha um diácono que era o diretor do hospital e ele morava no hospital. Então todos os doentes da cidade eram tratados nesse hospital e quem os administrava era a junta diaconal. Daí então se dividia em procuradores e os hospitalários, os que iam trabalhar no hospital, administrando o hospital público daquela cidade. Essa é uma distinção peculiar de Calvino que você não encontra na IPB. Na IPB é diácono, pronto, acabou. Não tem procurador, não tem hospitalar, não tem.
essas diferenciações. Mas essa distinção que Calvino faz e fez na sua época para a cidade onde ele era pastor, mostra muito até onde um trabalho diaconal bem feito pode ir. Em 1988, eu soube que o presidente da Coreia do Sul era um presbítero de uma igreja presbiteriana. E que, procurando um sistema de diaconia para o governo federal da Coreia, ele se inspirou na junta diaconal da sua igreja. O trabalho diaconal da igreja presbiteriana da Coreia era melhor que o trabalho do governo federal, pra vocês terem uma ideia. E aí ele foi usado como modelo para a Coreia do Sul inteira. Só lembrando que na Coreia, a igreja presbiteriana tem 13 milhões de membros. Mesmo tamanho da Assembleia de Deus aqui no Brasil, viu, gente? Lembrando também que na Coreia, a Coreia inteira é menor que o estado de Goiás. Então, lá são 50 milhões de habitantes, 45% desses 50 milhões de habitantes, isso em 1988, eram evangélicos. E 75% desses evangélicos eram presbiterianos. Então, a gente ouve muito falar da igreja do Paul Young-Chu, que tem mais de 1 milhão de membros, uma única igreja lá no centro de Seul, mas a gente esquece que a maior denominação da Coreia é a igreja presbiteriana, que tem 13 milhões de membros. É uma igreja presbiteriana em cada esquina, praticamente. E lá os presbíteros brigam para ser o próximo a comprar o terreno e construir o templo. Os presbíteros aqui podiam brigar desse jeito, né? Eles ganham mais lá, né? Eles ganham mais. Mas é uma bênção. O ministério diaconal contemporâneo, ele carece muitas vezes de funcionalidade criativa. Em parte porque não tem recursos, em parte porque não tem muita criatividade mesmo, em parte porque a gente doutrina de forma muito superficial a liderança da igreja sobre o seu trabalho. A gente precisava pensar um pouco mais. Eu me lembro quando eu fui pastor aqui em Goianésia, na Central, e tinha uma irmã que morava numa casa que não tinha piso. Ela morava numa casa que era um cômodo só, o cômodo era menos que 4x4, era viúva, não tinha muito sustento e a casa dela não tinha piso. Então nós desafiamos a junta diaconal ir lá e fazer o piso da casa dela. Eles foram lá, compraram um saco de cimento, compraram um pouco de areia, compraram um vermelhão e eles fizeram o piso da casa dela. E ela ficou feliz da vida. É desse tipo de coisa que a gente está falando. Quando eu fui pastor na Cidade Livre, em Aparecida de Goiânia, nós tínhamos um irmão que tinha 84 anos de idade, ele sofria de hanseníase, ele ganhava um salário mínimo por mês, vivia comprando remédio, a igreja pagava através da junta diaconal mais remédio para ele do que ele entregava de dízimo na igreja. No entanto, a gente disse para a junta diaconal, olha, esse irmão lá atrás, quando a igreja foi fundada, foi um dos principais membros da igreja, que sustentou a igreja, que cuidou da igreja, que fez a igreja crescer. Agora ele está idoso. Agora somos nós que temos que cuidar dele. Então, ele morava numa casa que não tinha banheiro. O banheiro da casa dele era uma casinha lá no fundo do quintal. Num dia de chuva como esse, ele tinha que sair no meio da chuva para ir lá de madrugada fazer as necessidades dele. Então, nós estava lá no ano da morte dele. Nós fizemos o culto fúnebre dele numa quarta-feira, meio-dia. A igreja inteira foi. O pessoal saiu do emprego, saiu do trabalho, pediu licença e foi lá honrar o seu Manuel, que sempre honrou a igreja sendo um dizimista fiel, mesmo entregando um dízimo pequeno. Aqueles que honram a igreja são dignos de serem honrados pela igreja. Assim, a junta diaconal é quem leva a gente a fazer isso. Aí a junta diaconal empolgou. Descobriu uma viúva que tinha 2 filhos, morava numa casa que tinha um quarto só. Pastor, vamos lá fazer um quarto novo para aquela viúva? Foi lá, fizeram um quarto, colocaram. Eu dei 2 telhas. Eles fizeram um quarto novo, colocaram telha, fizeram encanamento, cavucaram a fossa. Eles pegaram gosto pela coisa. Tem junta diaconal aí que constrói casa inteira, gente. Porque é uma forma de servir o povo de Deus. E a gente precisa descobrir uma forma de que os nossos diáconos sejam criativos, mas sejam também equipados. E é aí que entra a sua fidelidade na entrega do seu dízimo e da sua oferta. Como que o conselho vai colocar recursos
nas mãos do diácono se a igreja não coloca recursos na mão do conselho. Seja fiel. E você vai ver o fruto da fidelidade no trabalho da igreja. Então, o diácono, ele não é menor, ele tem uma função diferente. E a gente precisa devolver à junta diaconal algumas coisas que nós tiramos da junta diaconal e resolvemos tudo no conselho, porque está mais fácil, está tudo ali na mão. Mas é trabalho da junta. Na época de Calvino, o orçamento da igreja era dividido em 4 partes. 25% para o patrimônio, 25% para o sustento dos pastores e líderes, 25% para a junta diaconal e 25% para o auxílio aos necessitados. Hoje a gente faz uma ginástica medonha para colocar 5% aqui, 2% ali, 3,5% lá, e uma confusão que às vezes até a gente se perde. Alguém perde uma verba, para onde que a gente vai pôr essa verba? É nos eventuais, na manutenção, é aonde? Na construção, porque subdividiu demais a coisa, por causa dos tempos em que nós vivemos. No entanto, a palavra de Deus diz que quando o diácono exerce o seu trabalho com assertividade, eles são dignos de todo o reconhecimento da igreja do Senhor Jesus. Agora é interessante que quando você compara a vocação do diácono e a vocação do presbítero, os requerimentos bíblicos são os mesmíssimos, com exceção de um. Os irmãos sabem de cor qual que é. O presbítero tem que ser apto para ensinar. Essa exigência não é feita para os diáconos. Mas tem uma coisa que faz a cabeça coçar. Você vai ler Atos 6, então está lá, elege os diáconos. Atos 7 e Atos 8, Lucas gasta falando sobre 2 diáconos, Estevão e Filipe. E o que é pior, os 2 são conhecidos pela pregação. Ele mostra que o diácono é eleito para servir os necessitados, mas que isso não deve ser um empecilho para o diácono pregar a palavra. E aí os 2 modelos que são oferecidos são Estevão, que era um pregador poderoso, foi até morto por causa disso. E aí vem um outro detalhe interessante. O primeiro mártir da igreja foi um diácono. O primeiro homem que morreu por causa da sua fé na igreja do Senhor Jesus foi um diácono, Estevão. Só para vocês verem o papel de alta conta que a Escritura dá para o diácono. Ele está na ponta de lança do serviço que a igreja presta. Não é essa coisa tímida que a gente vê hoje em dia, que até a escala dá briga na junta diaconal para saber quem vai fazer. Não, o diácono pode fazer muito mais. E aí surge uma questão, que eu só vou apontá-la, não quero tratar dela, que é a questão da ordenação feminina. Alguns falam que nós temos que ter diaconisas. Tem igrejas aí que têm diaconisas. No entanto, nós não vemos base na Escritura para a ordenação de mulheres para o oficialato da igreja. A primeira presbítera eleita na história da igreja foi em 1936 na Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. A primeira pastora ordenada também foi em 1956 na Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, que hoje é uma igreja herege, que se afastou da verdade, não porque ordenou as mulheres, mas porque dentre o afastamento da verdade foi incluindo pautas que não era da Escritura, mas que era da sociedade. Quando você conversa com pessoas a respeito dos argumentos que se tem para a ordenação feminina, você só tem 2. O número de mulheres na igreja, sempre são maioria e sempre foram na história da igreja, e a igualdade entre homens e mulheres na presença de Deus. Só tem esses 2 argumentos. Ora, o fato das mulheres serem a maioria sempre foi, a vida toda. As mulheres sempre foram maioria na igreja. Então, esse argumento não serve. Agora, a questão da igualdade entre homens e mulheres é uma questão de posição e não de função. A Bíblia fala com todas as letras que homens e mulheres são iguais perante Deus. Você é salvo do mesmo jeito que o homem. Uma mulher é salva do mesmo jeito que o homem, pela graça de Jesus, pelo arrependimento dos pecados, pelo novo nascimento. É igual.
Mas quando Deus distribui funções, Ele dá certas funções para os homens que Ele não dá para as mulheres. Você não vê no Novo Testamento nenhuma presbítera. Você não vê diaconisa, a não ser nesse texto de 1 Timóteo 3:8, que há uma controvérsia a respeito do que significa ali, da mesma sorte quanto as mulheres. Os teólogos presbiterianos costumam entender ali que as mulheres são auxiliares dos diáconos, ou suas esposas, mas não diaconisas. E o caso de Febe, que diz que ela é diácono da igreja de Cencreia. Ali nós temos um substantivo traduzido como um verbo. O que quer dizer então que a nossa tradução de Romanos 16 está correta. Saúdo-vos Febe, servindo a igreja de Cencreia. Não que ela é diaconisa da igreja de Cencreia, que seria uma tradução errada daquele texto. Nós entendemos e órfãos dos pobres em geral, para alívio dos que sofrem. O conselho pode designar mulheres para auxiliarem os diáconos em certas funções. Muitos conselhos não fazem isso, mas podem fazer. Existem situações em que você precisa de uma mulher. Quando você vai visitar uma mulher enferma, e geralmente ela está desguarnecida, você precisa de uma mulher ali. Não dá para você ir lá cuidar dela, como diácono da igreja. Então há situações em que uma mulher resolve e faz toda a diferença. Então elas podem ser designadas auxiliares dos diáconos. Mas a Bíblia não fala de ordenação feminina. Não é porque nós somos maus, não é porque nós somos machistas, não é porque nós somos patriarcais. É porque a Bíblia não fala. Ou nós ficamos com a Bíblia, ou nós ficamos com tudo que o mundo faz. As mulheres são capazes de fazer um monte de coisa? Claro que são. O fato de elas não terem o oficialato não as impede de servir. O ofício é uma eleição formal e não um dom. O dom, o Espírito Santo dá para todos. Tem mulheres que têm dom de pastor, mas não são pastoras ordenadas, não são presbíteras, não são diaconisas. Ainda que tenha muitas esposas de pastores aí que sonham de ser ordenadas pastores. Olha só onde você coloca o seu sonho, minha irmã. Cuidado. Não vai por esse bando não, porque você não tem respaldo das Escrituras. Eu fui professor de uma mulher lá no seminário que foi para os Estados Unidos para ser ordenada lá. Foi ordenada lá. Aí quando voltou ela queria ser pastora da IPB. Não dá. Não deu certo. O tiro dela saiu pela culatra. Nós não ordenamos mulheres, não é por maldade, não é por patriarcalismo, não é por machismo, não é por desorientação. É exatamente porque não encontramos na Escritura respaldo. Não tem respaldo na Escritura. E nós estamos nos tornando um reduto disso aqui no Brasil, porque todas as igrejas ao redor de nós estão ordenando mulheres, porque elas são maioria e porque mulher é igual a homem na presença de Deus. Mas a Bíblia diz que a mulher é igual ao homem, mas ela não tem o ofício. O ofício Deus deu para os homens. E eles vão responder por isso. Tem homem aí que não quer exercer o seu ofício, e as mulheres ficam empurrando eles para isso. Olha, lá no dia do juízo a sua mulher vai ser justificada e você que vai levar a tunda do papai do céu. Porque Deus mandou os homens liderarem. E nós vivemos numa época que os homens não lideram. Nós vivemos na época da agenda de gênero, que os homens querem ser mulheres e que as mulheres querem ser homens. E isso tem feito mal para a igreja do Senhor Jesus. Nós vivemos na época do feminismo. E tem muita irmã aí que está assim de coisa feminista na cabeça, não de escritura sagrada. Tome cuidado com isso. Abaixe o facho aí, sirva ao Senhor Jesus, leia a sua palavra. Como eu disse, essa palestra ficou invertida. Eu tinha que falar isso primeiro para depois falar o que eu falei hoje à tarde.